7h19, João Vanderlei chegando por aqui para trazer as primeiras informações do esporte. João, bom dia novamente para você. Eu já começo falando de um jogo aí importante. Verdade, Fábia. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Começou a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com um jogo muito importante ontem à noite, na parte de cima da tabela, na briga da parte de cima. A gente está vendo os gols aí na tela. Coritiba e Novo Horizontino se enfrentaram no interior de São Paulo e o Lucas Ronier abriu o placar com esse belo chute cruzado. Ele que é um dos destaques da competição. Esse resultado foi bom para o Remo e já vou explicar por quê, tá? Olha só, a bola bateu na parede da rede, belo gol aí do Coritiba. Novo Horizontino empatou com o Matheus Friso. Ele desviou o chute que saiu de fora da área, né? Um chute de muito longe, jogador ex-Coritiba, por isso que ele não comemorou, tá? 1-1 naquele momento lá em Novo Horizonte. Mas o Coritiba fez o 2-1 na segunda etapa. Lucas Ronier, olha só que golaço, hein? Limpou o zagueiro, deixou aí o defensor sentado e fez aí o gol da vitória do Coxa, o novo líder do Campeonato Brasileiro. Um belo gol aí do Lucas Ronier. Aliás, vamos para a tabela de classificação, aqui ver como é que ficou a tabela depois dessa primeira partida na rodada. Só o Coritiba lidera com 42 pontos e abre aí uma certa vantagem, né, em relação ao primeiro time fora do G4, que é justamente o Clube do Remo. A diferença é de 9 pontos. Esse resultado foi bom para o Remo, por quê? Porque mantém o Novo Horizontino na terceira colocação, tá? E a diferença para o Remo fica de apenas 3 pontos. Aliás, o Remo que também vai secar a Chapecoense contra o Paysandu nesse final de semana, porque o Remo, se vencer o Botafogo nesse final de semana, também volta ao G4 do Brasileiro. A gente olha lá para baixo, o Paysandu continua na 19ª colocação e vai estar atento para um jogo importante hoje. Amazonas e América Mineiro também briga lá na parte de baixo da tabela. Se o Amazonas vencer essa partida, o Paysandu volta a figurar na lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas daqui a pouco a gente vai com informações do Papão, porque a gente começa pelo lado do Clube do Remo, né? O zagueiro Camutanga vem vivendo um momento e tanto no time azulino, né? Já tem 5 partidas seguidas como titular e a cada vez mais vem ganhando a confiança do técnico Antônio Oliveira. Ele chegou no mês de abril como uma das principais contratações para a Série B. Só que precisou esperar a hora certa para mostrar serviço. Camutanga está vivendo o seu melhor momento no Remo. Conquistou o seu espaço na defesa azulina. Eu estou muito feliz, né, pelo momento que a gente vem vivendo. Eu vinha de uma lesão, né, todo mundo sabe, ainda faltava ritmo de jogo, tudo, adaptação à cidade, isso conta muito. E graças a Deus agora eu consegui ter essa sequência de jogos, isso é muito importante para mim, né, assim, que vinha muito tempo parado. Estou feliz sim aqui, é meu melhor momento sim com a camisa do Remo, espero que tenha uma sequência muito boa aí daqui para frente. Foram quase 3 meses de muito trabalho e paciência até Camutanga conseguir um lugar entre os 11 iniciais. O zagueiro se firmou na equipe em julho e já soma 5 partidas seguidas como titular, ganhando a confiança do técnico Antônio Oliveira. Hoje no Remo, o Cleidson, ou melhor, o Camutanga, vai em busca de mais um acesso na carreira. Em 2023, foi peça importante no time do Vitória, que não só subiu para a elite nacional, mas como também conquistou o título da Série B. Agora ele quer repetir esse feito com a camisa azulina. A gente tem essa responsabilidade, né? A gente que chegou aqui, esse peso, né, de levar o Remo à Série A. Eu vivi isso lá no Vitória, um ano que tinha começado um ano muito mal, a gente começou a brigar e no final conseguiu o acesso e o título. Então aqui a gente está do mesmo jeito, a gente tá brigando, tá perto do G4 ali, que é o mais importante. Espero fazer história aqui, né, com a camisa do Remo também. Da paciência à afirmação. Camutanga vive boa fase e quer manter ela, contando com o apoio do Fenômeno Azul. Recebo várias mensagens, agradeço pelo apoio e vou honrar cada momento que eu estiver dentro de campo para que, se Deus quiser, final do ano a gente buscar esse acesso.
Tá aí o Camutanga, que vem sendo decisivo aí para o clube do Remo ter um pouco mais de estabilidade na defesa, né? Ele que chegou ao longo da temporada com até certa desconfiança, porque vinha de uma lesão muito séria no ano anterior, mas conquistou a sua titularidade com a camisa do clube do Remo, né? Era o que esperado, ele chegou justamente para ser esse cara titular hoje junto com o Reinaldo, né? Ele fazia dupla ali com o Kaique, que acabou falhando nos últimos jogos, mas essa dupla de zaga do clube do Remo deve ser escalada para esse jogo de sábado, ou seja, mais conhecido como amanhã, né? Como contra o Botafogo de São Paulo, Camutanga e Reinaldo. Camutanga que conquistou recentemente também acesso com vitória da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, é um dos principais defensores do clube do Remo. Mas a gente pula da defesa para o ataque, porque o clube do Remo vai ter atacante novo chegando. O Remo vai anunciar em breve um novo atacante. A gente tem imagem dele, inclusive, é o Eduardo Melo, jogador que vem do Caxias, né? Estava na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele foi contratado pelo time azulino, pertence ao Criciúma, mas está emprestado para a equipe gaúcha. O time paraense ainda não confirma, mas segundo o presidente do Criciúma, o Walter Minotto, o acerto já foi feito. O jogador é um atacante que atua pelo lado do campo e chega para o restante da disputa na segunda divisão. No time gaúcho, ele marcou 3 gols e deu 2 assistências em 12 jogos no Campeonato Brasileiro da terceira divisão. Falamos aí do Remo, que está contratando bastante, né? O Paysandu já 0 contratações. E só para finalizar o Remo, Marcos Braz ainda está no Rio de Janeiro e a expectativa é de que o Remo traga um atacante que esteja na Série A. Já para a próxima semana. A expectativa é para saber quem é, né? O Marcos Braz, que vem fazendo algumas negociações muito boas, dentre elas a rescisão de contrato do Viseu. Sim. Remo se livrou de pagar uma bala para o Viseu. Até o final do contrato seria um valor até astronômico para a realidade do time azulino. Mas vamos falar do Paysandu agora, Fábio, porque é o seguinte, o Papão vai ter um desfalque importante para esse jogo contra a Chapecoense no domingo. O técnico Claudinei Oliveira não vai poder comandar o time à beira do campo. O Paysandu continua em ritmo acelerado de treinamento para o próximo jogo. No domingo à tarde tem pela frente a Chapecoense, um time que hoje luta pelo acesso. Eu acho que sim, vai ser um jogo muito difícil, mas é um jogo como contra Curitiba, Paranaense, sabe? É o mesmo, nosso objetivo é ganhar e não importa o rival que te frente. E na viagem para Chapecó, o Paysandu não vai poder contar com o seu principal líder à beira do campo. O técnico Claudinei Oliveira vai ficar em Belém, onde será submetido a uma cirurgia para a retirada de um cálculo renal. Desta forma, quem comanda o Papão contra a Chape é o auxiliar Sandro Forner. Aliás, esta será a segunda vez que ele irá dirigir o time nesta temporada. A primeira foi na derrota para o Cuiabá, pela 11ª rodada, logo antes da estreia de Claudinei Oliveira. Funcionário permanente do clube, Sandro tem a confiança dos jogadores. Sandro é uma pessoa que trabalha muito bom, fala muito, compreende muito, então eu acho que vai dar um grande resultado. E assim como no vídeo, nos tempos de jogador, Sandro Forner foi zagueiro e passa dicas específicas da posição para o argentino. Ele foi zagueiro também, e ele fala com zagueiros, e ele me falou que eu por aí sairia muito à frente, e eu deveria ficar um pouco mais em vez de saltar para frente, e eu pude corrigir isso graças a ele. Hoje só os zagueiros aparecendo por aqui. Primeiro o Camutanga no Remo e depois o Novídeo do Paysandu, os 2 titulares, mas em primeiro lugar, quem te deseja saúde, né, para o técnico Claudinei Oliveira. Uma das piores coisas que tem você ter uma pedra no rim. Então, não se esqueça você em casa, em primeiro lugar, de beber água, tá? Que é algo muito importante. Para você não ir para o hospital que nem o Claudinei, que vai voltar em breve. O Paysandu vai ser comandado pelo Sandro Forner e a torcida espera um resultado diferente do que aconteceu em Cuiabá durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, porque o Paysandu precisa da vitória. O Paysandu cada vez mais pressionado e ainda pagando o preço da
falta de planejamento naquela sequência de jogos que o Paysandu teve entre março e abril, né? Muitos jogadores acabaram ficando machucados, o elenco ficou curto e a capacidade de resposta do time acabou diminuindo, né? Tanto que, quando os jogadores começaram a ficar com um pouco mais de saúde, começaram a reagir no campeonato, ainda mais com as contratações feitas também. Então, por isso, o Paysandu ainda está sofrendo bastante, né? O Paysandu passou 9 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro e agora vai tentar vencer diante da Chapecoense. Jogo complicado lá na Arena Condá, e o Paysandu, se vencer, sai da zona do rebaixamento, até porque tem confronto direto, como eu disse, já nessa rodada. A expectativa pela volta do Rossi, né? O Claudinei Oliveira já tinha falado na coletiva do jogo passado de que o Rossi estaria em campo nesse final de semana. O Paysandu treina daqui a pouco pela manhã, viaja no final da tarde, somente hoje vai ser batido aí o martelo se o Rossi vai jogar ou não. Lembrando que já passou perto de voltar a atuar naquele jogo contra o Amazonas. Ele chegou a viajar para Manaus, treinou com a equipe, mas ele ainda tinha uma lesão no músculo do chute, como se fala lá no pessoal da fisioterapia do Paysandu, e por isso ele acabou voltando para Belém e não jogando. Então, expectativa até o final do dia de hoje para saber se o principal jogador do Paysandu vai voltar para campo nesse final de semana. É isso, fechamos? Só falar rapidinho aqui sobre o clube do Remo. Remo precisa também da vitória para voltar para o G4, pelo menos permanecer ali perto. E o time azulino, eu quero ver como é que vai reagir, principalmente com a volta do Pedro Rocha também. Ele fez muita falta no último jogo, mas é o artilheiro da Série B e se espera dele, obviamente, gols. E o Remo está precisando mais uma vez de mais um jogo espetacular do Camisa 32. Assunto que vamos debater bastante na segunda-feira. Isso. João, te liberamos para curtir o feriado. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada, Tamo João. junto, Tchau, viu? tchau. Boa sexta.